Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lembra você que nós estamos quase terminando o nosso trimestre. Temos ainda mais 3 lições. Na próxima semana, estudaremos o culto da igreja cristã, uma oportunidade para falarmos sobre a liturgia do culto pentecostal, do culto que nós participamos todas as semanas. Precisamos então pensar, refletir com base na palavra de Deus sobre a forma que estamos cultuando a Deus em nossos dias e como esta forma de culto está relacionada ao que está na palavra de Deus. E depois estudaremos o papel da pregação no culto, algo que será muito importante também, porque temos visto que muitas igrejas já não prezam mais pelo momento especial da palavra de Deus. Muito louvor, muita adoração, muita ministração e na hora da mensagem quase não há tempo. Então falaremos na 12ª lição sobre o papel da pregação no culto. E na última lição, estudaremos o poder de Deus na missão da igreja. Eu conto com você, meu amado irmão, até o final deste trimestre. Mas hoje falaremos sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E eu quero, antes de prosseguir, agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Agradecer a todos vocês que deixam aí o seu like, a vocês que compartilham esta aula com outros professores e alunos. Não se esqueça, deixe o seu like, porque isso ajuda-nos a alcançar mais pessoas. Isso mostra que o nosso vídeo está sendo bem aceito e bem recebido por você, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E assim, nos ajude orando por nós, primeiramente, é claro. Precisamos das vossas orações e precisamos do vosso compartilhamento para que outros irmãos e irmãs se interessem também em participar de nossas aulas aqui e também possam participar ativamente em suas respectivas escolas bíblicas dominicais. Eu aproveito e digo para você, você conhece um aluno que não está mais frequentando a Escola Bíblica Dominical? Pegue o WhatsApp e mande esse vídeo para ele. Diga para ele, olha, eu tenho uma aula aqui para você se incentivar a ir na escola dominical. E quem sabe o vídeo dessa semana sirva de estímulo para alguém que, porventura, se distanciou da Escola Bíblica Dominical. Sendo assim, eu quero prosseguir, mas antes preciso fazer uma oração, porque acreditamos que tudo que diz respeito ao reino de Deus, qualquer reunião, qualquer ato que fazemos para a glorificação do nome do Senhor, deve ser iniciado com oração. Oremos então ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber a palavra, guardar e transmiti-la também a seus alunos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula. Sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, aos crentes da igreja que ficava na cidade de Corinto. Esses crentes receberam esta recomendação do apóstolo Paulo, que nós leremos completa daqui a pouquinho. E nesta recomendação acerca da ceia do Senhor, ele diz no versículo 26 do capítulo 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Repetindo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Um texto muito conhecido, acredito que você, todos os meses, quando participa da ceia do Senhor, tem contato com este texto sagrado. Mas hoje nós entenderemos um pouco mais do contexto dessa passagem para entendermos o real significado
da ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressurreto. Repetindo, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. Eu vou abrir aqui a revista e vou ler. Acompanhe, por favor, a leitura, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Preste atenção nesse texto, meu amado irmão, para você entender o que estava acontecendo na igreja que estava em Corinto. Vou repetir o versículo 20 e 21. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34. Vamos então prosseguir e ver os objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo objetivo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. Terceiro e último objetivo, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Estes são, portanto, os 3 objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução. E sempre nesta hora nós recomendamos a você, caro professor e aluno da Escola Dominical, que tenha em suas mãos uma canetinha. Que você tenha nas suas mãos, se possível, a revista da Escola Bíblica Dominical. E você vai, à medida que nós formos apresentando para você a lição, os destaques da lição, você vai anotando, vai sublinhando, vai marcando. Isso vai ajudar você na hora da exposição
diante dos seus alunos, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Também é importante ter em suas mãos ou próximo de você um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa consultar os versículos, pausar o vídeo, ler os versículos e assim você vai acompanhando a lição e aprendendo e absorvendo aquilo que nós falarmos, os nossos comentários. Não fique apenas assistindo, meu querido professor e aluno. Faça as suas anotações e vá para a classe consciente do assunto, sabendo exatamente o que vai ser estudado. Nosso maior objetivo aqui é ajudar o professor da Escola Bíblica Dominical a lecionar. Por isso, nós percorremos toda a lição, anotando, fazendo nossas argumentações, para que você possa, então, ministrar uma ótima aula. Vamos, então, à leitura da nossa introdução. Assim como o batismo em águas, que foi estudado na lição anterior, na lição de número 9, quando estudamos o batismo em água como a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia do Senhor sob 3 perspectivas. Primeiro, um olhar para trás, para o passado, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira perspectiva, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia. Irmãos, a ceia do Senhor é um ritual. E como todo ritual tem os seus elementos, como todo ritual tem os seus símbolos. E nós não podemos menosprezar os símbolos sagrados que o Senhor nos deixou. A ceia do Senhor é uma cerimônia, é um ritual que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Assim começa a nossa aula, nos lembrando dessas 3 perspectivas, ou seja, desses 3 aspectos que envolvem a ceia do Senhor. O aspecto relacionado ao passado, lembrar da morte de Jesus por nós na cruz. O presente, que agora nós estamos em comunhão com Ele e vivemos essa comunhão com os santos e com o Senhor. A cada momento que celebramos a ceia, anunciamos a morte de Jesus, vivemos a comunhão dos santos e, por último, nós nos preparamos para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a esperança da igreja. É um dia celebrar com Ele nas bodas do Cordeiro. Todos os santos de todos os tempos ali estarão para juntos o Senhor servir a sua igreja amada, que estará com Ele na glória para todo sempre. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Portanto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã é o nosso primeiro tópico. Vamos ao primeiro subtópico. Temos o seguinte: na tradição romana. Ora, a revista fala sobre o romanismo, mas eu quero explicar melhor, porque alguns podem se confundir com esta palavra. O que é o romanismo? Na verdade, estamos nos reportando à Igreja Católica Apostólica Romana, que compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Ora, meus amados irmãos, assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Este é o entendimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse ensino é chamado de transubstanciação, ou seja, naquele momento o pão se transforma, se converte no corpo de Cristo.
e o vinho se transforma, se converte no sangue do Senhor Jesus Cristo. O pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Irmãos, é claro que há vários complicadores nesta interpretação, e aqui o nosso comentarista traz pelo menos dois. Ele diz assim: há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Ora, se ele mesmo disse isso, ele está se reportando a um simbolismo e não a algo literal. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas ou como simbólicas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Vale a pena lembrar que nós temos na Bíblia três tipos de linguagem: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem simbólica. Estamos lidando então na Santa Ceia com símbolos, não apenas com figuras de linguagem. Na verdade, metáforas são figuras de linguagem. Porém, o pão e o vinho simbolizam o corpo de Jesus que foi partido por nós e o sangue de Jesus que foi derramado por nós para a nossa salvação. Então, crer na transubstanciação é ferir preceitos de interpretação bíblica. Então, vamos prosseguir a nossa aula. Segundo subtópico do primeiro tópico: na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, preste atenção, caro professor, contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar, ou seja, se afastar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, para Lutero, havia uma consubstanciação ao invés de transubstanciação. Ele dizia que o corpo físico de Jesus estava presente no pão da ceia. Vamos ao terceiro subtópico do primeiro tópico. Temos a posição pentecostal e da maioria das igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo. Nós não defendemos essa ideia de modo algum, que o pão e o vinho se transformam no corpo de Jesus. Tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Nós retiramos o nem, deixo aqui uma orientação a respeito da língua portuguesa. Não precisamos usar nem tampouco. Quando usamos o nem, não precisamos usar o tampouco. E quando usamos tampouco, não precisamos colocar o nem. Nem tampouco acaba sendo um pleonasmo. Então, nós vamos ver essa expressão pelo menos 3 vezes na lição. E eu recomendo a você, caro professor, apenas uma orientação quanto à língua portuguesa. Basta falar o tampouco. Lendo novamente: a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está
em comunhão e não para dar comunhão. É importante isso, irmãos. Você não toma a ceia para ter a comunhão. Você participa da ceia por estar em comunhão com Deus. Por isso que os pastores sempre falam na hora da celebração: se você está em comunhão com a igreja, você pode participar do pão e do vinho. Membros que estão em comunhão participam da ceia do Senhor, e não pessoas fora da comunhão participam para fazer parte da comunhão. Por isso que é um simbolismo. Um simbolismo. Ali nós estamos comendo o corpo de Jesus? Não. Nós estamos comendo o pão que simboliza o corpo de Jesus, porque nós assumimos a posição de cristãos, nós assumimos a posição de igreja do Senhor na face da terra e fazemos parte dela, e a Santa Ceia corrobora, confirma isso que já acontece no nosso dia a dia, a nossa comunhão com Deus. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Sinopse dessa primeira parte: a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Prosseguindo, segundo tópico da lição, o propósito da ceia do Senhor. Portanto, veremos agora o propósito da ceia do Senhor. Vamos lá? Primeiro subtópico do segundo tópico. Celebrar a expiação de Cristo é o primeiro propósito. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar, propagar, divulgar a morte do Senhor. E diz o restante do versículo: até que ele venha. Nesse sentido, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. E aí eu recomendo aos caros professores e alunos da escola dominical, fale para a sua turma o seguinte: é importante nesta celebração termos louvores que falem da crucificação, que falem da ressurreição, que falem da vitória de Cristo na cruz. Nós vemos em muitas santas ceias os louvores relacionados a problemas pessoais, louvores relacionados a angústias pessoais. Irmãos, essa não é a hora de falarmos de problemas, de falar de choro, de tristeza, de lutas, de combates. Essa é a hora de falarmos de vitória, e a vitória na cruz. É hora de cantarmos hinos que nos lembrem o Calvário, porque a ceia do Senhor é, acima de tudo, celebração da expiação feita por Cristo na cruz por nós. Amém? Indo então para o segundo subtópico do segundo tópico, temos o quê? Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Nós vivemos tempos em que não se fala mais no arrebatamento da igreja. Surpreendentemente, temos visto nesses últimos meses e anos alguns louvores que aludem à segunda vinda de Cristo. Isso muito nos alegra. Há 2, 3 anos atrás só tínhamos louvores triunfalistas, louvores que falavam de problemas, de angústia, de aflição. E agora temos alguns louvores surgindo que falam do arrebatamento da igreja, que falam da esperança de entrarmos nos céus. Isso é louvável. Precisamos, no momento da Santa Ceia, cantar esses louvores para que a igreja alimente, cultive e aumente cada vez mais essa expectativa e esperança de entrar nos céus. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Isso é
importantíssimo, meus amados irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: porque a nossa cidade está nos céus, e é para lá que nós iremos. Por isso é preciso viver uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de renúncia, para termos condições de entrarmos nos céus pelas portas. Por isso, a Santa Ceia tem também uma finalidade muito importante, que é a celebração da comunhão cristã. É a manutenção dessa esperança, vivendo o dia a dia da igreja, mantendo comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Terceiro subtópico do segundo tópico: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Havia na igreja de Corinto dissensões, invejas, intrigas, partidarismo, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, e outros dizendo ser de Cristo. Havia então divisão, dissensão e partidarismo em Corinto. E esse problema estava presente também durante a celebração da Ceia do Senhor. Ou seja, a divisão, o partidarismo se revelava no momento da comunhão, no momento em que eles celebravam a festa do amor. Nós vamos ver numa tela daqui a pouquinho sobre isso. Eles, então, ao se reunirem, aquilo se manifestava, aquele sentimento de divisão e partidarismo se manifestava também na ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. Paulo é bem enfático no versículo de número 17, quando ele diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. É Paulo dizendo: isso não me agrada, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ao invés de se reunir para unir, estavam se reunindo para se desunir. Ao invés de se reunir para unir, ou seja, para a união e para a comunhão, eles estavam se reunindo para a contenda, para a dissensão. Ora, meus amados irmãos, isso causou grande indignação no apóstolo Paulo, e ele disse: não vos louvo. Era como se ele dissesse: isso não me agrada. Vocês se reunirem, ao invés de para melhor, se reunirem para pior. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir, como havia em Atos capítulo 2, versículo 42 e outros textos sagrados. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido, porque celebrar a ceia do Senhor é comer de um mesmo pão. Ao comer de um mesmo pão, nós estamos dizendo que nós temos comunhão. A palavra comunhão vem de comum, uma só refeição, um só alimento dividido por todos, para que todos sintam a mesma coisa, para que todos vivam uma verdadeira união em Cristo. Isso não estava acontecendo, meus amados irmãos, na igreja de Corinto. Por isso, a recomendação de Paulo, ela é enérgica nesse sentido. Eu não vos louvo, vocês não estão se reunindo para melhor. Está escrito assim no capítulo 11, no versículo de número 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Há entre vós dissensões. Versículo número 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso que vocês estão fazendo, caros coríntios, perdeu completamente o sentido, perdeu a sua objetividade, perdeu o seu propósito. É preciso então restaurar o propósito da ceia do Senhor. Por isso que Paulo vai, a partir do versículo 23, dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí vem toda a instrução novamente para poder resgatar o valor da ceia do Senhor na igreja do Senhor Jesus Cristo. A sinopse dessa segunda parte é a seguinte: o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. Repetindo, o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele
e a promessa de sua segunda vinda. Vamos então ao terceiro e último tópico da lição, o modo de celebração da ceia do Senhor. Vamos lá? O modo de celebração da ceia do Senhor é o que veremos agora. Primeiro, o subtópico do terceiro tópico. O que é participar indignamente? É uma interrogação interessante, porque muitos acham que, se a pessoa estiver andando de qualquer maneira, ele não pode tomar a Santa Ceia. Meus amados irmãos, realmente o pecado deve ser visto sim como um impedimento para a participação da ceia, porque somente os que estão em comunhão com Cristo podem dela participar. Então, se alguém está procedendo de forma pecaminosa, não deve participar de modo algum da Santa Ceia, porque não é a Santa Ceia que vai torná-lo à comunhão. Não é a Santa Ceia que vai fazer com que ele volte para a comunhão. De jeito nenhum. O símbolo está ali presente, mas nós temos que respeitar os símbolos e entender que a Santa Ceia é para os que estão em comunhão. Agora, quando Paulo fala assim, vocês estão participando indignamente, o que significava isso? Nosso comentarista nos explica. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução de um advérbio. Nós temos aí na nossa revista, que no grego se chama anaxios. Um advérbio indica a maneira ou o modo. O advérbio modifica o verbo. Ou seja, como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Estamos falando então da maneira, do modo como procediam os coríntios. Vamos ler? Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, aí nosso comentarista ele divide em 3 coisas importantes. Eu destaquei aqui em negrito, você, por favor, observe isso. Pegue a sua canetinha, meu caro professor da escola dominical, e sublinhe estas palavras: desordenada, indisciplinada e irreverente. Olha o que temos na nossa lição. Eles celebravam a ceia do Senhor de forma desordenada, estava ali uma verdadeira bagunça, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. Uns comiam mais do que os outros. Paulo chega a dizer que uns comiam e se fartavam e outros passavam fome. Então era de modo indisciplinado. E por último, eles celebravam de modo irreverente, sem nenhuma reverência, quando até se embriagavam, ou seja, eles se entregavam de modo tal que se esqueciam da razão e acabavam vivendo um momento de confusão, de atrito, de dissensão, mais ainda. E olha que os coríntios, eles eram afetados pelos males da dissensão, da intriga, da inveja, do partidarismo. Ou seja, participar da ceia de forma desordenada, participar da ceia de forma indisciplinada, participar da ceia de forma irreverente torna essa participação uma participação indigna. Devemos então atentar para o que Paulo diz, para não criarmos interpretações variadas a respeito da Santa Ceia. Devemos então atentar para o que Paulo disse, amados irmãos, para não interpretarmos erroneamente o texto sagrado. Prosseguindo, eu trouxe para você um acréscimo que eu encontrei na Bíblia de Estudo de Almeida, um comentário simples, mas que nos ajuda a entender o que estava acontecendo em Corinto. Os cristãos se reuniam em um ágape, uma festa do amor, uma ceia comum, e como parte dela, celebravam a ceia do Senhor. Lembre-se de Atos capítulo 2, versículo 46, eu trouxe aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim esse versículo: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Assim agia os crentes da igreja primitiva, se reuniam para um ágape, para uma festa do amor.
A norma era que cada um levasse alguma coisa para em seguida compartilhá-la, mas em Corinto havia aqueles que levavam o alimento para si mesmos e não compartilhavam com os pobres, os quais, sem dúvida, levavam muito pouco. Daí vem a recomendação, por muitos mal interpretada. Vamos lá, versículo 33 e 34 de 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Em outras versões, quando for ter convosco. Na Almeida Corrigida Fiel é apenas quando for. Então Paulo está dizendo: vocês, meus queridos irmãos, esperai uns pelos outros. A distribuição estava desigual, porque cada um levava o seu próprio alimento e comiam sem repartir com os demais. Isto foi condenado pelo apóstolo Paulo. Então, esperai uns pelos outros. Algumas igrejas acabaram dogmatizando esta orientação como todos permanecerem com o pão na mão e todos comerem em um mesmo momento. Ora, é algo interessante, sim, mas não podemos ter esse rigor de apenas celebrar dessa forma, porque isso não é bíblico. Dizer que todos têm que ficar com o pão na mão para comer. Não. Apenas o que acontecia no contexto é que uns comiam demais e outros comiam pouco. E o pão da Santa Ceia é um pão simbólico, é apenas um pedaço do pão que não serve para matar a fome de ninguém. Então a representação, o simbolismo deve estar ali presente no momento da ceia do Senhor. Mas antes os coríntios tinham a sua festa de ágape, ou a sua festa de amor. E aí Paulo vai dizer: se alguém tiver fome, fome por quê? Porque o que havia antes da ceia do Senhor era alimento mesmo, era comida mesmo, não apenas um simbolismo. Se alguém tiver fome, faça o quê? Coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então é importante ver esse contexto para entender o que estava acontecendo e não dogmatizar, de forma a achar que os outros fazem errado e só aquela igreja faz certo. Irmãos, o mais importante aqui é o simbolismo da ceia do Senhor, que não pode ser afastado. Se a pessoa troca de cálice com o outro, se espera o outro comer ou não, se o pastor come primeiro e depois come a igreja, isso é dogmatizar, isso é interpretar ou fazer de uma forma diferente. O importante é mantermos o simbolismo. O pão simboliza o corpo de Jesus, o vinho, o sangue de Jesus derramado por nós. Isso não pode ser afastado da ceia do Senhor. Não vamos, portanto, dizer que a outra igreja faz errado, que a nossa igreja é a única certa porque faz assim, porque pelo contexto da passagem bíblica, o que Paulo está querendo é resgatar o simbolismo da comunhão que tinha sido completamente perdido na igreja em Corinto. Vamos prosseguir? Segundo subtópico do terceiro tópico, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. Quem pode dizer, irmãos, que é digno de participar das coisas de Deus? Quem pode dizer: ah, não, eu estou direitinho, eu não estou em pecado, não fiz nada de errado, vou tomar ceia? Irmãos, não é questão de qualificação, não é qualidade nem natureza, é o modo como se celebrava que estava equivocado. Quem somos nós? Nós vivemos pela graça, nós estamos participando da ceia do Senhor por causa da graça divina. É a graça divina quem nos alcançou e que nos faz participantes da comunhão com Deus e com os irmãos. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça,
pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. E eu deixo em negrito a última parte. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer, então, de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Em outras palavras, Paulo está corrigindo o modo como as pessoas participavam da ceia, que estava fazendo com que muitos se tornassem fracos e doentes. Por quê? Porque não estava ajudando na comunhão, não estava ajudando a tirar do meio deles a divisão. Pelo contrário, aquilo causava mais separação e divisão ainda na igreja. Portanto, participar da ceia do Senhor é para aqueles que estão dia a dia em comunhão com Deus e vivem debaixo da graça divina. Ora, eu cometi um erro, um pecado, devo fazer o quê? Participar da ceia assim mesmo? Não, senhor. Você confessa o seu pecado e deixa, e assim você alcança a misericórdia divina, diz a palavra do Senhor. Você não deve participar da ceia de qualquer maneira, no sentido de em pecado, cometendo deslizes após deslizes, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida no pecado e chegar a achar que a ceia do Senhor é que vai te santificar. Não, senhor. Você deve santificar a sua vida, viver em comunhão, debaixo da graça divina. E assim, ao celebrar a ceia do Senhor, você vai lembrar do Calvário com alegria. Você vai recordar do momento que Jesus morreu por você e é a razão de você estar ali na casa do Senhor naquele momento. E você vai dizer: ora vem, Senhor Jesus, estou aqui para ser arrebatado quando a igreja também for. Concluindo, vemos que nós devemos reverenciar a ceia do Senhor, ter toda a reverência no momento da celebração, porque ela simboliza a nossa comunhão com Deus, que foi restaurada com a morte de Jesus na cruz e que será consumada e será de forma plena quando Ele nos levar para a sua glória. Prosseguindo, terceiro subtópico do terceiro e último tópico: celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Então, é uma festa alegre. É um culto alegre. Deve ser o culto mais festivo da igreja. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Por isso, temos louvores. Por isso temos a alegria, por isso temos irmãos se abraçando, chorando muitas vezes, porque está vivendo uma festa. É a maior festa da igreja, é o momento em que nós celebramos a ceia do Senhor. Sinopse dessa última parte: a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Repetindo, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Chegamos à nossa conclusão, diz assim a nossa conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam. Tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se trata desse rito ou ritual cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Veja que nós fizemos alguns acertos na redação dessa conclusão e, mais uma vez, tiramos esse nem antes do tampouco, isso para orientar o caro professor e aluno quanto a essa repetição que não é necessária. Então, o que temos nessa conclusão? Vimos que a ceia do Senhor
ela não é um sacramento que conduz graça. É sim uma celebração que participa dela os que receberam a graça divina e vivem em comunhão com Deus. Assim, há um verdadeiro simbolismo quando essas pessoas que estão em comunhão com Deus participam da ceia do Senhor. Mas que isso não seja feito de forma desordenada, indisciplinada e irreverente. Deve ser feito de forma reverente e, mais do que nunca, por aqueles que não vivem uma vida de pecado, de negligência contra Deus. Não adianta participar da ceia para receber a graça, porque ela não tem esse propósito. Amém? Vamos então convidar você para a próxima aula, a 11ª lição do primeiro trimestre de 2024, quando trataremos sobre o culto da igreja cristã. Eu termino aqui agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até o final desta aula. Peço que deixe aí o seu like, peço que compartilhe esta lição com outros professores e alunos e assim também peço que orem por nós, pela nossa família, para que continuemos esse importante trabalho. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.